é que acontece uma verdadeira libertação na vida de uma pessoa? Quando é que a verdadeira libertação ela acontece? Não é quando a pessoa ela sofre com uma manifestação de espírito. Não é quando a pessoa ela incorpora, ela tem uma possessão demoníaca, e você vê aqui nós expulsando aquele espírito. Não. Manifesta um espírito, e aquele espírito ele é, em nome de Jesus, mandado embora. Só que esse não é o fim do processo. Isso é apenas o começo, é apenas o início do processo. Porque não basta apenas o mal sair. Isso é uma parte do processo. Mas é necessário também que aquela pessoa ela se preocupe agora que a casa está vazia, ocupar a casa com a presença de Deus. E quando não há essa preocupação, é natural que o mal que saiu, ele volte. E quando ele volta, segundo as palavras de Jesus, ele não volta sozinho. Ele volta e ele traz 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E é por isso que às vezes você vê pessoas fazendo coisas que antes ela não fazia. Aí você olha e você pensa: meu Deus, como é possível? Fulano nunca teve envolvimento com nada disso. Ele vem buscar ajuda espiritual, o mal é mandado embora da vida dele, e depois de um tempo ele passa a fazer coisas piores. Parece que o problema voltou mais forte, a depressão voltou mais forte, o vício voltou mais forte, a doença voltou mais forte. Por que que isso acontece? Imagine, por exemplo, essa cadeira. Essa cadeira é você. Essa cadeira é você. E essa cadeira, antes, ela estava ocupada pela presença do mal. E o mal, na sua vida, ele trazia tudo o que lhe diz respeito. O mal veio para roubar, matar e destruir. Então ele veio e ele trouxe para a sua vida tudo que diz respeito a ele. Doenças, vícios, depressão, tristeza, vontade de morrer e tudo o que há de ruim você possa imaginar. Todos os problemas possíveis que você possa imaginar, todas as dores possíveis, o mal trouxe com ele. Aí você vem buscar ajuda espiritual, o mal é expulso da sua vida. Como que você fica? Vazio. Porque o lugar que antes o mal ocupava, agora não está sendo ocupado por mais ninguém. A casa está como?
vazia. A casa está preparada. E se Deus não for convidado a entrar, se a presença de Deus não ocupar essa cadeira, esse lugar na tua vida, se o Espírito Santo não ocupar esse lugar, quando o mal voltar, e ele sempre o quê? Ele sempre volta. Como é que ele vai encontrar essa cadeira? Como é que ele vai encontrar a sua vida? Vazia. E todo lugar vazio tende a ser ocupado, e ocupado com a pior das coisas possíveis. É como, por exemplo, quando você olha e você vê um terreno abandonado, não há uma proteção, não há uma cerca, o terreno está ali. Daqui a pouco as pessoas começam a jogar entulhos, não é assim? Jogam entulho, começam a entulhar, aí não demora muito, começa a aparecer baratas, escorpiões, ratos, tudo quanto é tipo de bicho peçonhento. Por quê? Que aquele lugar estava vazio, desprotegido. É assim que o mal age na vida das pessoas. Por isso Jesus, ele nos deixa uma lição dizendo o seguinte, no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 43, ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Você vê que é assim que acontece. Por isso que a pessoa, ela não pode se acomodar apenas com a sensação de bem-estar. Não pode. Por quê? Porque quando você está com mal na sua vida, e somente quem carregou o mal dentro sabe o que eu estou dizendo, somente as pessoas que já sofreram com a possessão demoníaca, quem nunca manifestou demônio não sabe disso. Quem nunca manifestou com demônios nunca vai entender isso. Mas a pessoa que já teve manifestação, ela sabe disso. Quando o mal é expulso, sai o que dela? Sai um peso, sai uma tonelada. A pessoa fica aliviada. Você quer ver só? Quem é que já manifestou demônios? Levanta a mão. Não é isso que acontece? A pessoa fica aliviada, sai uma tonelada de cima dela. E qual é o problema? É essa sensação de bem-estar, de leveza, acomodar a pessoa, e a pessoa pensar assim: ah, o demônio, o diabo já saiu, então agora eu estou bem. Não, você tem que buscar Deus, você tem que buscar se encher de Deus, você tem que buscar se encher do Espírito de Deus, você tem que buscar se encher da palavra de Deus, você tem que se converter, você tem que deixar o mau caminho, você tem que aprender das coisas de Deus, você tem que se entregar a Deus, tem que haver uma entrega total. O Espírito de Deus tem que passar a habitar em você. Não basta apenas essa sensação, porque o mal ele vai voltar. E quando ele voltar e se deparar com a casa vazia, ele vai voltar. E quando ele volta, não é brincadeira não. Ele volta e traz 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna muito pior. E é o que você vê acontecendo na vida daquelas pessoas que só vêm à igreja à procura de bênçãos,
à procura de sentir uma sensação de bem-estar. As pessoas que vêm à igreja apenas para receber oração, mas elas não querem um compromisso sério com quem? Com Deus. Elas querem as bênçãos, mas não querem se comprometer com o abençoador. Então elas entram, são esvaziadas de todo o mal que carregam, mas elas vão para casa, vão cheias. Como é que elas vão? Elas voltam para casa vazias. E aí o mal que saiu volta para a vida delas. E se cumpre na vida dessas pessoas o que está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, que diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: volta o cão ao vômito, ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Não é isso que acontece? A pessoa volta ao próprio vômito, ela volta aos antigos hábitos, ela volta à sujeira, à lama outra vez, porque não houve uma libertação verdadeira. Porque o processo é concluído não quando o mal sai, mas quando a presença do Espírito de Deus passa a morar dentro da pessoa, passa a habitar dentro dela. Quando ela deixa de ser casa de demônios e se torna templo do Espírito Santo. Então você tem que buscar. E aí é necessário que a pessoa ela se encha. E ela comece a preencher na sua vida todos os espaços que estão vagos. Lembra daquele dito? Cabeça vazia é oficina do diabo. Todo espaço vago vai ser o quê? Preenchido, seja pelo bem ou seja pelo mal. Então a pessoa tem que ocupar o tempo dela, a vida dela, com as coisas de Deus, ou com aquilo que é saudável, com aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é respeitável. Ela tem que ocupar a cabeça, a mente dela, com aquilo que agrada a Deus. Como diz Filipenses no capítulo 4, diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É ocupar os seus pensamentos com essas coisas. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos ditam o nosso comportamento. Você já viu alguém agir sem antes pensar? Você primeiro pensa, depois tudo começa onde? Na cabeça, tudo começa na mente. Você pensa, executa. Você pensa, logo você faz. Então, se eu encho a minha cabeça de coisas ruins, pornografia, vício, fofoca, se eu encho a minha cabeça de coisas que são ruins, logo as minhas ações vão ser ruins também. Então eu tenho que ocupar a minha cabeça, ocupar a minha mente, ocupar os meus pensamentos com coisas que agradam a quem? Que agradam a Deus. O salmista, para concluir, ele chega a dizer assim, Salmo 101, no versículo 3. Olha o que ele diz, ele fala assim, não porei coisas má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Quer dizer, aqui ele está dizendo assim, eu não vou colocar coisa má, coisa maligna diante dos meus olhos. Eu não vou me apegar a nada que é ruim. O problema é que às vezes a pessoa não se dá conta disso.
E ela fica colocando coisas ruins diante dos olhos dela. Ela fica alimentando, ela fica testando a capacidade dela. Ao invés de fugir da aparência do mal, ela fica testando a capacidade dela. Ela fica testando a própria fé, a própria força dela. E é por isso que muitos acabam caindo. Muitos acabam caindo no laço, muitos acabam caindo na armadilha. Cuidado com isso. Você vê, por exemplo, só para você entender, o mal, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa apenas de uma fresta, de uma brecha para entrar na tua vida. Ele só precisa de um espaço. Se tiver vago, ele entra. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu estava vendo um vídeo na internet, achei interessante porque eu me lembrei logo de como é o pecado. Porque um homem, ele deu um chocolate para o filho, e ele disse assim para o filho: olha, papai vai sair e você não vai poder comer o chocolate enquanto o papai não voltar. Ele sai, mas ele está ali, vendo tudo que está acontecendo. E o menino está sendo filmado. Você precisa de ver a reação da criança. A criança olha para o chocolate, ela não quer desobedecer o pai, então ela chora. Ela chora, ela olha para o chocolate e chora, porque ela está doida para comer o chocolate. Aí ele chega a colocar a pontinha do dedo assim, ó, ele coloca a ponta do dedo no chocolate e passa na língua. Para você ter uma ideia, assim está muitas pessoas. Por quê? Porque ela coloca aquilo que é mal diante dos olhos dela. Aí ela fica ali naquela luta. Ai meu Deus, eu vou, não vou, faço ou não faço, peco ou não peco. E o diabo tentando puxar ela, e ela fica naquela, vou, não vou, vou, não vou. Chega uma hora que a pessoa acaba o quê? A pessoa acaba caindo e ela volta para a sujeira. E o mal volta para dentro dela. E o sofrimento, a angústia dela vai ser muito pior. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então, cuidado, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta: enchei-vos do Espírito. Vamos nos encher de Deus? Fique em pé, por favor. Meu Deus, fala com a gente, abra o entendimento.